Capítulo 4. Os novos pensamentos são uma nova realidade. Mudar seus pensamentos permitirá que você mude sua vida. E não se trata de uma utopia. Cada vez que você faz sua mente funcionar de maneira diferente, você está mudando seu cérebro. Ao ler este livro, você está mudando. Os nossos cérebros estão constantemente em ebulição. A atividade celular frenética circula constantemente pelo cérebro, criando e destruindo moléculas e células, estejamos acordados ou dormindo. Até a estrutura dos neurônios está mudando constantemente. Os microtúbulos são a estrutura que dá às células sua rigidez, semelhantes à forma como as vigas moldam um edifício. Esses microtúbulos, nas células nervosas do cérebro, tem uma vida útil de apenas 10 minutos entre a criação e a destruição. Essa é a rapidez com que os nossos cérebros estão mudando. Nessa massa fervilhante de atividade, os círculos neurais que usamos são aprimorados e crescem. Assim como os braços de um fisiculturista ficam cada vez maiores enquanto levantam pesos. Nossos circuitos neurais crescem enquanto nós os exercitamos. Estudos publicados na década de 1990 deixaram atônitos os neurocientistas, com a descoberta de que mesmo pessoas de 80 anos adicionam rapidamente capacidade aos circuitos neurais que usam com frequência. Essa descoberta causou um terremoto no mundo do conhecimento científico. O médico ganhador do Prêmio Nobel, Eric Kandel, demonstrou que, quando passamos sinais por um feixe neural em nosso cérebro, o número de conexões neurais pode dobrar em apenas 1 hora de estimulação repetida. Vamos usar uma analogia para entender melhor. Se o teclado do seu computador se comportasse como seu corpo, seu computador seria consciente de quais teclas você está pressionando e a cada hora dobraria o número de condutos elétricos que vão para essas teclas. No entanto, para obter a matéria-prima para religar as teclas que você pressiona com mais frequência, o seu computador desmontaria as outras teclas da fiação. Nossos corpos fazem o mesmo. Após 3 semanas de inatividade em uma via neural existente, o corpo começa a desmontá-la para reutilizar esses blocos de construção em novos circuitos ativos. Isso é conhecido como plasticidade neural e fica evidente quando aprendemos novas habilidades mecânicas ou intelectuais. Acontece com tudo, esteja você aprendendo um novo idioma, dominando um novo hobby ou lidando com um novo emprego. O processo de construção e desconstrução do seu cérebro está em andamento. Você está adicionando capacidades aos circuitos neurais que usa mais ativamente, enquanto os antigos murcham. Este é um processo chamado poda. Eventualmente, regiões inteiras do cérebro que estão sendo ativamente usadas começarão a ganhar massa. Usando ressonâncias magnéticas, foi possível medir o volume de cada parte do cérebro humano e descobriu-se que pessoas que usam ativamente sua memória, por exemplo, motoristas de táxis de Londres, navegando em um emaranhado de ruas sem o GPS, têm o maior volume do tecido hipocampo, uma parte do cérebro responsável pela memória e aprendizagem, ou os dançarinos que desenvolvem mais massa na parte do cérebro que lida com a propriocepção, que é a compreensão holográfica da localização do corpo no espaço. Portanto, o seu cérebro está constantemente se reconectando e adicionando capacidade neural às regiões que exercita. Isso significa que se você escolher uma experiência diferente, como meditação, o seu cérebro começará a funcionar de maneira diferente. Até mesmo mudar de opinião fará com que as informações comecem a fluir por novas vias neurais no cérebro. Com cada pensamento que você alimenta ao direcionar sua atenção, você está instruindo o seu cérebro a criar novas conexões neurais. Então use esse poder deliberadamente para direcionar conscientemente a formação do tecido neural, em vez de permitir que pensamentos aleatórios fluam por sua mente. E depois, em algumas semanas, seu cérebro estará substancialmente diferente do que ele é agora. Muito bem,
Já falamos sobre conexões neurais, mas e os próprios neurônios? Reservaremos um momento para falar sobre um mito muito difundido. Você provavelmente já ouviu falar que quando você perde um certo número de neurônios, estes nunca mais se recuperam. No entanto, existe um campo emergente da ciência chamado neurogênese. Esse nome significa literalmente crescimento de novos neurônios, cuja pesquisa revelou que quando as pessoas começam a aprender coisas novas e ter novas experiências, não apenas começam a cultivar novas conexões sinápticas em seu cérebro, mas novos neurônios florescem como resultado dessas experiências e aprendizados. Existem cerca de 84 bilhões de neurônios no cérebro, junto com um número semelhante de células não neurais. Os nossos cérebros estão fazendo crescer continuamente novas células neurais, e cada célula pode se conectar com milhões de outras, tecendo uma rede interconectada de cerca de 150 trilhões de sinapses. O seu cérebro está substituindo pelo menos um neurônio por segundo. Mas, e o que aconteceu com os estudos realizados no início do século XX, que concluíram que não há crescimento de novos neurônios no cérebro? Bem, esses cientistas estavam estudando roedores em um ambiente imutável, e esse é um aspecto fundamental do resultado que obtiveram. Pense nisso por um momento. Se os roedores estão em um ambiente imutável e não há nenhum novo estímulo, ou novas atividades, ou novas experiências, então logicamente os seus cérebros permanecerão os mesmos. A mesma coisa acontece com você, ou seja, se você tem os mesmos pensamentos todos os dias, e foi determinado que entre 80% a 90% dos pensamentos são os mesmos do dia anterior, então seus circuitos neurais, a sua neuroquímica e seus hormônios se manterão iguais a como você pensa, age e sente. Em outras palavras, tudo permanecerá igual em seu corpo se os seus pensamentos permanecerem os mesmos. Então surge a pergunta: é possível ter novos pensamentos que conduzam a novas decisões, novos comportamentos e novas experiências? Definitivamente, quando você muda, tudo ao seu redor muda. A sua personalidade cria a sua realidade pessoal, e esta é composta de como você pensa, age e sente. Sua personalidade atual, que você está lendo este livro, criou a realidade atual chamada sua vida. O que significa que se você quiser criar uma nova realidade ou uma nova vida, terá que mudar seus pensamentos. Você terá que ir além dos seus pensamentos atuais. Só então você começará a ver mudanças significativas, não apenas dentro de você, mas no mundo ao seu redor. À medida que você começar a pensar sobre como tem pensado, observará como tem agido e prestará atenção em como tem se sentido. As emoções são um produto final de experiências passadas, e quanto mais forte a emoção que você sente por um problema ou condição em sua vida, mais atenção você prestará à causa. Agora, este é um bom momento para esclarecer que onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Então, se você está sentindo uma emoção muito forte relacionada a alguma pessoa ou a algum problema, então você está dando sua força vital a esse assunto em particular. E essa é a energia que você poderia usar para criar seu novo futuro. Se você mantiver sua atenção no conhecido, você criará mais do conhecido. Essa é a lei da atração em ação. Aceite a sua responsabilidade agora. Mudar seu cérebro é algo que você faz todos os dias. E agora é o momento de direcionar deliberadamente o processo de uma forma que melhore sua vida. Assim como você atualiza o sistema operacional do seu computador, é hora de atualizar seu cérebro, mudando a sua mentalidade. Estamos sempre atualizando o software de nossos dispositivos eletrônicos e, com certeza, sem que sequer tenha percebido,
Hoje você terá atualizado um aplicativo em seu smartphone ou recentemente terá executado o seu antivírus para eliminar algum vírus ou cavalo de Troia de seu computador por estar mais lento. Mas e quanto ao seu software mental? O que você faz quando a sua cabeça se enche de negatividade? Por que você não se importa quando ouve outras pessoas colocando lixo em sua mente? Seus pensamentos não apenas mudam seu cérebro e sua experiência, mas também afetam o meio ambiente por meio de campos de energia. Pequenas correntes elétricas percorrem os neurônios do seu cérebro, assim como a eletricidade percorre os fios de cobre que alimentam os aparelhos elétricos. O cérebro está cheio de atividade elétrica, e isso produz um campo de energia ao seu redor, que pode ser lido por meio de uma ressonância magnética ou um eletroencefalograma. Vale ressaltar que será um campo magnético no caso de uma ressonância e um campo elétrico no caso de um eletroencefalograma. Eletricidade e magnetismo são dois lados da mesma moeda, o eletromagnetismo. Vejamos um exemplo. Certamente, quando você era pequeno, você realizou o experimento de colocar pequenos fragmentos de ferro em um papel e um ímã por baixo. O que acontecerá é que os fragmentos de ferro se organizarão em padrões dependendo de como você posicionou o ímã. E esses padrões são as linhas de energia que produzem os seus campos. Os fios de cobre que alimentam os dispositivos e os neurônios que disparam em seu cérebro funcionam da mesma maneira, geram campos. Esses campos moldam a realidade ao seu redor, da mesma forma que os ímãs fazem com os pequenos fragmentos de ferro formem padrões simétricos. Ainda não tem certeza de que seu campo magnético interage e modela o seu ambiente? Bem, o campo eletromagnético do seu corpo se estende por cerca de 5 metros. Portanto, quando você está a essa distância de outra pessoa, você está interagindo com o campo dela. Então você pode estar perto de outra pessoa sem dizer nada, mas os campos de energia estarão influenciando uns aos outros, em uma dança invisível de comunicação. Agora vamos voltar a falar das células, especificamente dos microtúbulos. Assim como o corpo humano tem um esqueleto que proporciona uma estrutura rígida, a qual as outras partes do corpo aderem, os microtúbulos são as vigas e a estrutura da célula. Por décadas, os microtúbulos, com a sua forma rígida, se supuseram que não eram nada mais do que um elemento estruturais da célula, mas se descobriu que eram longos e ocos, permitindo que ressoassem como um tambor, e assim como antenas, sua estrutura os torna capazes de receber sinais de campos de energia. É esse mecanismo de microtúbulo que foi proposto como método pelo qual o sistema complexo do corpo se coordenam entre trilhões de células. Em um estudo publicado na prestigiosa revista Science, uma equipe de pesquisadores analisou a relação eletromagnética entre as flores e as abelhas que as polinizam e descobriu que as abelhas podem detectar os campos ao redor das flores e usar a informação para determinar que flores têm mais néctar. A capacidade de perceber campos eletromagnéticos também foi medida em algas, vermes, formigas, insetos, tamanduás, ornitorrincos e beija-flores. Pesquisas recentes mostraram que os golfinhos também são capazes de detectar campos eletromagnéticos. Por exemplo, um golfinho da Guiana, que é uma espécie que vive perto de estuários e rios em águas protegidas da costa da América do Sul, é até sensível a correntes elétricas muito fracas. Mas por que estamos falando sobre campos magnéticos da natureza? Essa é uma excelente pergunta. Estamos falando de campos magnéticos da natureza porque quero que vocês entendam que eles são a linguagem do universo e que não apenas servem como comunicação entre os seres vivos, mas também criam as fórmulas das moléculas.
Quer tenhamos uma escala grande, como o tamanho de um planeta ou galáxia, ou pequena, como o tamanho de um único átomo, nós encontramos esses campos. Cada célula do seu corpo tem seu próprio campo eletromagnético único. As moléculas de que suas células são formadas também as possuem. O eletromagnetismo é fundamental para os processos da biologia. Para que você possa visualizar melhor, vamos falar um pouco sobre você. A maioria das moléculas do seu corpo são proteínas. O seu corpo produz mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas, que são moléculas grandes e complicadas com designs intricados. Cada parte da cadeia de moléculas que compõem uma proteína tem a sua própria carga positiva ou negativa, ou seja, se duas partes da corrente estivessem com carga negativa, elas se repelem. O mesmo ocorre com as partes carregadas positivamente. Por outro lado, negativo e positivo se atraem. E são essas forças de atração e repulsão que moldam uma grande e complicada cadeia de proteínas em sua forma designada. Então, se você pensa que os campos eletromagnéticos afetam apenas dispositivos eletrônicos, pense novamente. Graças a esses campos, você pode afetar e criar a sua realidade material. Harold Saxton Burr foi um pesquisador visionário que se tornou professor na Escola de Medicina de Yale, em 1929. Ele começou a estudar os campos de energia ao redor de animais e plantas, medindo as formas como as matérias, os átomos, moléculas e células se organizam por esses campos à medida que os organismos se desenvolvem e crescem. Em um documento importante em 1949, ele mapeou o campo eletromagnético em torno de um único nervo. Ele descobriu que o campo era mais forte próximo ao nervo e enfraquecida à medida que se afastava dele. Suas cuidadosas medições mostraram um campo muito parecido com os pequenos fragmentos de ferro ao redor de um ímã. A grande ideia de Burr era que os campos não eram apenas produzidos por organismos vivos, mas também criavam a matéria, fornecendo linhas de força em torno das quais a matéria poderia se organizar em átomos, moléculas e células. Vou colocar de outra forma. Os organismos vivos não apenas produzem campos magnéticos, mas esses campos magnéticos são um bloco de construção sobre o qual o átomo, moléculas e células são organizados. Em seu livro Os Campos da Vida, Burr usou da analogia do fragmento do ferro e escreveu: algo assim acontece no corpo humano. As moléculas e células são constantemente dilaceradas e reconstruídas com material fresco dos alimentos que comemos. Mas graças ao campo de controle, as novas moléculas e células são reconstruídas como antes e são organizadas no mesmo padrões que as antigas. Por exemplo, quando você corta o dedo e a pele cresce de volta, o campo magnético do seu corpo fornece o plano em torno do qual as novas células se organizam. A energia não é independente da matéria, mas a energia é a organização da matéria. Para muitos dos seus experimentos, Burr usou salamandras. Ele mediu as voltagens das membranas externas dos ovos da salamandra e descobriu que um ponto tinha a voltagem máxima, enquanto a voltagem mínima era de 180 graus oposta. Marcou ambos os pontos. Quando a salamandra atingiram a maturidade, ele descobriu que aquele que era o ponto com o campo mais forte no ovo se tornara a cabeça e o ponto com menos atividade elétrica era sempre a cauda. O campo parecia organizar a matéria do ovo durante a gestação e o seu desenvolvimento. Mais tarde, ele usou ratos para determinar se o campo de energia desempenhava um papel no câncer. Ele mediu seus campos e observou quais ratos desenvolveram câncer mais tarde. Depois de tomar mais de 10 mil medicações, ele descobriu que a assinatura eletromagnética do câncer apareceu no campo de energia do rato,
antes que qualquer malignidade celular detectável fosse evidente. Somando a isso, em um estudo marcante publicado em 1947, Burr voltou sua atenção para as doenças humanas para determinar se suas observações em animais poderiam ter valor terapêutico. Ele e seus colegas examinaram mulheres com câncer uterino e descobriram que os úteros dessas mulheres tinham uma carga eletromagnética diferente dos úteros saudáveis. Eles então usaram esse padrão eletromagnético para compará-lo a um grupo de mulheres saudáveis que não tinham diagnóstico de câncer uterino. Descobriu-se que as mulheres que tinham assinatura eletromagnética desse tipo de câncer, embora aparentemente saudáveis, foram as que mais tarde o desenvolveram. Ou seja, o câncer apareceu no campo de energia antes de aparecer nas células da matéria. Para resumir, o trabalho de Burr mostrou que os organismos não apenas criam campos de energia, mas os campos de energia formam os modelos em torno dos quais a matéria se condensa. Agora sabemos que, se mudarmos o campo, mudaremos a matéria. Vamos pensar na água por um momento. A água representa 70% do volume de nossos corpos e compreende uma porcentagem semelhante à da superfície do planeta. Esta substância contém lições profundas sobre a relação da energia com a matéria. Se eu perguntar a você o que é o H2O, é provável que você responda: água, é claro. Certamente, se eu der a você um copo de H2O, a temperatura ambiente é água. Mas se eu adicionar energia à água, colocando-a no fogo, ela se transforma em vapor, embora ainda seja H2O. O aumento da energia mudou completamente a sua forma física. Agora, se eu pegar o mesmo H2O e colocá-lo no congelador, subtraindo energia, a matéria muda de forma novamente e se transforma em gelo. A diminuição da energia mais uma vez alterou completamente a forma da matéria. Este é o efeito da energia sobre a matéria. Esse foi um exemplo simples. O importante é que você veja que a energia afeta a forma que a matéria assume em grande número de aspectos que normalmente não notamos. Vejamos um outro exemplo. Uma fascinante série de experimentos conduzidos no Instituto de Estática e Dinâmica para a Construção Aeroespacial, na Alemanha, usou água como meio. Os estudos realizados pelo professor Dr. Bernard Helmut Kröpling tiveram como objetivo medir o efeito de diferentes pessoas sobre a água, e para isso, um grande grupo de alunos participou. Cada um encheu uma seringa hipodérmica com água e a espremeu em uma série de gotas em uma lâmina de microscópio. E então, a equipe de Kröpling tirou as fotos das gotas. Eles descobriram que as gotas de cada pessoa pareciam muito diferentes das gotas produzidas por outras pessoas. No entanto, as gotas produzidas pela mesma pessoa eram virtualmente idênticas todas as vezes. Mesmo se a pessoa espremesse 20 gotas, um padrão semelhante era discernível em 20, mas aquele grupo de gotas parecia diferente das gotas produzidas pela próxima pessoa e pela seguinte. Ou seja, a passagem pelo campo de energia de uma pessoa produzia um impacto indelével e consistente sobre a matéria que ela manipulava. Assim, como as impressões digitais de cada uma das 8 bilhões de pessoas do planeta são únicas, o campo de energia de cada pessoa também é único. Quando a água passa pelo campo de energia de uma pessoa, as formas que assume são sempre as mesmas, embora sejam diferentes das formas produzidas por qualquer outra pessoa. Agora, se recorde de que seu corpo é 70% de água e que a água está respondendo à energia ao seu redor tão certamente quanto as gotas nas lâminas do microscópio do Dr. Kröpling. Então, para seu benefício, inunde a sua mente com pensamentos positivos ao mesmo tempo. Pelo menos 70% da matéria do seu corpo estará em sincronia com esse estado elevado. Vamos nos concentrar em seu corpo,
que está constantemente se reconstruindo usando a assinatura do seu campo eletromagnético. Você ficará surpreso ao saber que não é a mesma pessoa de um segundo atrás, muito menos a de ontem. Seu corpo está substituindo as células e rejuvenescendo o seu sistema em um ritmo frenético. O seu organismo contém cerca de 37 trilhões de células, e esse é um número muito maior que o número de galáxias do universo conhecido. A cada segundo, 810 mil células velhas morrem e são substituídas por novas células. Seu corpo produz 1 trilhão de novos glóbulos vermelhos por dia. É um número enorme. Ao circular pelas veias e artérias, os glóbulos vermelhos transportam oxigênio e nutrientes para todas as outras células do corpo. Cada célula sanguínea tem uma vida útil de cerca de 4 meses, após os quais o fígado extrai seus ingredientes vitais e envia o restante para o baço para reciclagem. No momento, você não tem um único glóbulo vermelho em seu corpo que tinha 6 meses atrás. Todos eles foram substituídos. Seu corpo está em constante regeneração, com base em seu modelo de design fornecido por seu campo eletromagnético. O revestimento do trato digestivo também sofre uma rápida renovação. Ele é substituído a cada 4 dias. Seu tecido pulmonar, a cada 8 dias. Mesmo o mais denso dos tecidos, os ossos, estão em constante regeneração. Você substitui 10% do seu esqueleto a cada ano. Quando um paciente é submetido a um transplante de fígado, normalmente se extrai metade do fígado do doador e se transplanta para o corpo do novo hospedeiro. No entanto, as células do fígado se regeneram tão rapidamente que em 8 semanas o fígado do doador volta ao seu tamanho original. Na verdade, a célula mais velha do fígado agora tem cerca de 5 meses. Até o coração se regenera. Até muito recentemente, os cientistas acreditavam que o coração não se regenerava e que uma vez que as células do coração morriam, não eram substituídas. Mas pesquisas recentes mostram que o tecido cardíaco contém regiões de células-tronco que estão disponíveis para substituir células danificadas ou mortas, e que o coração se regenera pelo menos 3 vezes no curso de uma vida de uma pessoa. As células da córnea da superfície do olho podem se regenerar em 24 horas. Sua pele é completamente substituída a cada mês. O revestimento do estômago é renovado a cada semana e o cólon ainda mais rápido. Por que estou mencionando tudo isso para você? Porque quero mostrar que você não é mais a pessoa que era ontem. E essa rotação contínua dos blocos de construção fundamentais do seu corpo tem implicações profundas, mas vamos nos concentrar em uma. A cada dia, você é uma nova pessoa e escolhe quais pensamentos terá naquele dia, com os quais criará sua realidade. Se você não tem consciência disso, certamente a cada dia você escolhe os mesmos pensamentos do dia anterior. Você se concentra nos mesmos problemas de ontem em vez das novas oportunidades de hoje e continua a criar a mesma realidade física e mental a cada vez. Portanto, reprograme a sua mente para estar ciente de que a cada dia você tem uma nova vida e toma novas decisões. Parece lógico para você que a cada dia você decida manter um relacionamento que o deixe infeliz? Por que você não faz nada para mudar esse trabalho que o mantém estressado? Por que você prefere continuar pensando que está muito velho para adquirir as habilidades que lhe permitirão criar aquele negócio que você tem em mente? Porque você não aproveita o fato de que a cada dia você é uma nova pessoa e de que pode tomar novas decisões que afetarão sua realidade física e mental. Tudo bem, até agora examinamos os conceitos básicos do meu método de 5 passos para manifestar os seus desejos e com isso concluímos a primeira parte do livro. Se você chegou até este ponto na leitura, eu parabenizo. Recomendo que se recompense tomando um café
ou uma bebida preferida antes de continuar a ler a segunda parte, que é aquela que lhe trará os benefícios mais práticos. E estou realmente ansioso para que você descubra tudo o que existe para você nas próximas páginas. Quando estiver pronto ou pronta, continue lendo com o primeiro passo do processo de manifestação da lei da atração, que é controlar o seu foco, o seu diálogo interno e suas crenças, onde revelarei os conhecimentos mais importantes que alguém pode adquirir.